nas últimas aulas, né? O que é grandeza diretamente proporcional? Eu dei exemplo para vocês a respeito de nós, né? Diretamente proporcional. Normalmente, vamos dizer, em 98% dos casos, qual é a proporção? Quanto mais você se alimenta, né, em questão de quantidade, a tendência é que você adquira mais peso. Então é diretamente proporcional. Tá certo? Isso é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Outro exemplo comum. Se você vai comprar algo que é vendido por quilo, por peso, quanto maior o peso, maior o preço. Tá certo? Quando nós temos algumas promoções lá no mercado, às vezes você vai comprar alguma coisa e está dizendo assim: leve 3 e pague 2. Isso é grandeza que não é diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais você leva, segundo ele, mas isso é mentira, menos você paga. Tá certo? Porque eles colocam o produto em um preço aonde você, na verdade, já está pagando os 3 mesmo levando ou não, tá certo? A quantidade maior. Mas vamos falar primeiro da diretamente proporcional. Números diretamente proporcional. Vamos considerar essas duas sequências de números. Então, na primeira sequência nós temos 3, 6, 30 e 75. Na segunda sequência, 5, 10, 50 e 125. Ao multiplicarmos os números que ocupam a mesma posição nas duas sequências numéricas por o mesmo número racional, obtemos o seguinte resultado. Ele está dizendo, ó, que nós temos uma sequência aqui, ó, número 3, o número 6, o número 30 e o 75. Então essa aqui é a primeira sequência. Nós temos uma segunda sequência, onde nós temos 5, 10, 50 e 125. 5, 10, 50 e 125. Ele está falando, se nós pegarmos os números que estão na mesma ordem aqui, ó, esse e esse aqui, ó, e multiplicarmos pelo número racional, ok? No caso, ele deu o exemplo do número 2. Então, falar assim, ó, vou pegar esse cara aqui, ó, esse cara aqui, vou fazer 2, opa, desculpa, vou fazer 3 vezes 2, ele vai dar esse aqui, ó, vai ser igual a 6. Se eu pegar esse cara aqui, ó, 5 vezes 2, ele vai dar esse carinha aqui, ó, 10. Então, entre as duas sequências está acontecendo o que aí? Um crescimento diretamente proporcional. E assim por diante, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, agora, que é o 6, vou colocar aqui, ó, primeira sequência, segunda sequência. Fiz o primeiro kit aí de combinação. Se eu pegar agora o número 6, multiplicar por 5, vai dar 30. Então esse aqui vai virar esse aqui, ó. Se eu pegar o número 10 também multiplicar por 5, vai virar 50. Então esse amiguinho aqui, ó, virou esse aqui. Perceba que está acontecendo uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Eu estou usando o mesmo multiplicador para os dois e ele está indo exatamente para os próximos números da sequência. Isso se chama grandeza diretamente proporcional. Certo? Se calcularmos a razão em os números da primeira sequência e os números da segunda, temos os mesmos resultados. Ou seja, se eu fizer uma observação aqui, ó, pegar o 3 e o 5, como está na apostila de vocês aí, e transformar ele numa fração de 3 quintos, ok? A apostila está me informando o quê? Se eu pegar o 6, o segundo com o segundo, ó, o 6 e o 10, e transformar em uma fração de 6 décimos, como eu posso simplificar essa segunda fração por 2, né? O que vai acontecer? 3 quintos. Aí, ó. Também houve o quê? Uma diminuição
diretamente proporcional, ou seja, na divisão também eles são diretamente proporcionais. Aqui eu multipliquei por 2, e aqui eu provei ela dividindo por 2. Então, aí na volta, né? Diretamente proporcional. Vamos pegar agora a segunda sequência aqui, ó. Esses caras aqui, ó, agora, o segundo de cada sequência numérica, né? Que é o 6 e 10, que foi multiplicado por 5. Então, se eu fizer no mesmo esquema que eu fiz aí, ó, fazer assim, ó. O 30, por quem aí? Por 50, o 30. Vou colocar assim na ordem certinho, ó. Esse 50 e o próximo vai ser quem? O 75 e o 25. 75 e o 125, né? 25 não. 125. Então, vamos transformá-los em fração. Vai ficar 30. 50 avos, cortei, ó. 3 quintos. 75 sobre 125. Ok? Se eu dividir esses caras aqui por 5, em cima e embaixo, esse cara aqui vai ficar quanto? Vai ficar quanto? Posso dividir direto por 25? Posso, não posso? Aqui, ó, 25, 25, 25 é 75. Então vai ficar 3. E aqui? 25, 25 é 50, 25, 25 é mais 50, com 25, 125. Pronto, tá aí, ó. Grandezas diretamente proporcional, tanto na multiplicação quanto na divisão. Tá certo? E aí a contínua complexa para nós dizendo o quê? Observe aí, ó. Como todas as razões são iguais, os números 3, 6, 30 e 75 são diretamente proporcionais aos números 5, 10, 50 e 125. A constante proporcional nesse caso é 3 quintos. E essa constante proporcional na matemática, constante proporcional, é chamada ou é representada pela letra K. Então a constante é 3 quintos. Ok? Então sempre quando eu falar assim, eu quero a constante, eu quero K. Daqui para frente, sempre que eu falar em constante na matemática, seja no sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ou faculdade. Falou em constante em matemática, se fala em letra K. A letra K é a letra fixa que representa a constante na matemática. Tá certo? Daqui para frente, constante, nós vamos falar disso. Os números da sequência ABC, está falando de número qualquer, né? São diretamente proporcionais aos números da sequência ABC', ou seja, ABC1 e ABC2, vamos dizer assim, tá certo? Nessa ordem, quando A está sobre A é igual a B sobre B, nós provamos isso, né? Primeiro sobre o primeiro, segundo sobre o segundo, terceiro sobre o terceiro, quarto sobre o quarto. Então ele está sempre um sobre o outro. É igual a sua constante. Provamos isso, ó, igual a K. Todo mundo ficou 3 quintos. Sendo K a constante de proporcionalidade. Ok? Então K está provado que é a constante de proporcionalidade. Logo abaixo vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Após relacionarmos números que são diretamente proporcionais, podemos fazer o mesmo com duas grandezas, ou seja, com dois fatos, como aconteceu que eu falei para vocês, em questão de se alimentar e engordar. Ok? Pode falar. Qual? Essa daqui? Eu dividi por 5, em cima e embaixo. 75 dividido por 5 é 3. Certo? Porque 3 vezes 25, 3 vezes 5, 3 vezes 25
vai dar 75. E aqui por 5 também vai dar 5. Tá certo? Fiz uma divisão direta aí. Ok? Vamos dizer assim, ó. Para ficar mais fácil. Pronto. Ok? Aí eu mostro para vocês que eu fiz diretão. Certo? Aí fica com o pensamento direto e com a resposta direta. 75 por 25 é 3, 125 por 25 é 5. Só fazer a divisão, tá certo? Se eu vou dividir ele por 3 ou por 5, eu tenho que dividir passo a passo. Eu falei para vocês começarem dividindo por 5, mas depois já se mantém direto o resultado final. Isso foi a parte que você não entendeu. Fiz só uma simplificação aí das contas. Vamos ficar fazendo passo a passo. E aí vamos falar de duas grandezas agora, né, para ver se elas são diretamente proporcionais ou não. Olha só o exemplo aí, ó. Em uma loja, uma barra de chocolate custa R$6. 2 custam 12, 3 custam 18. E assim sucessivamente. Então quer dizer, não tem desconto nenhum. Por que é uma grandeza diretamente proporcional? Porque a quantidade, quando ela está aumentando, ou seja, quantidade 1, quantidade 2 e quantidade 3, o valor também está aumentando. Uma ele falou que é R$6, 2 é R$12 e 3 é R$18. Então houve um crescimento diretamente proporcional, porque aumentou a quantidade comprada do produto e aumentou proporcionalmente o número do valor, ou seja, quando foi 2 dobrou, quando foi 3 triplicou. Diferente daquele caso que eu falei para vocês quando o mercado faz essa propaganda enganosa, né? Você leva o produto de 1,5 kg e paga 1 kg, isso é mentira. Está levando 1,5 kg e pagando 1,5 kg. Isso é jogada de marketing, tá? Matematicamente é provado que isso aí é mentira e mentira das grandes e lavadas ainda por cima. Observamos que ao aumentar a quantidade de barras de chocolate, também vamos aumentar o valor do preço. Ou seja, né, foi o que eu falei para vocês. Ó. Um chocolate vezes 6 é o próprio 6, que uma vez qualquer número é ele mesmo. 2 vezes o produto inicial vai dar 12. 3 vezes o produto inicial vai dar 18. Ou seja, a tabuada do 3 e do 6 foram aí diretamente proporcionais. Né? 6 vezes 1 ou 1 vezes 6 é a mesma coisa. Se eu volto dividindo, também volto aí com os valores. Está dizendo logo abaixo, ó. Ao fazermos a razão entre as grandezas, valor pago e quantidade de chocolate, obtemos a constante. Qual é a constante daqui do chocolate? O que não mudou? Sempre foi multiplicado por 6, né? O que alterou foi a quantidade. O que é proporcional diretamente é quantidade e resultado final. Então, se eu pegar isso daqui e fazer assim, ó, R$6 dividido por um chocolate é 6. R$12 dividido por 2 chocolates é 6. R$18 dividido por 3 chocolates é 6. Automaticamente, como que eu chamo esse amiguinho aqui? De K, constante. Ok? Ele é a nossa constante aí do exemplo que nós estamos dando sobre grandezas diretamente proporcionais, que no caso é o chocolate. Ok? Então houve uma constante 6. 6 é o valor de K. Tá certo? Como as razões têm o mesmo valor numérico, dizemos que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aí vem tudo que está quando vocês estiverem olhando a apostila, estudando para a prova alguma coisa, eu digo de matemática, eu não sei das outras disciplinas. Às vezes vem alguns balãozinhos, um laranja bem fininho assim, ó. Essas partes são as propriedades bem importantes que vocês têm que saber. Ok? Quais são as propriedades importantes que vocês têm que saber? Duas grandezas
que variam sempre na mesma razão, são denominados grandezas diretamente proporcionais. Então, isso é uma definição bem curta do que é grandezas diretamente proporcionais. Que provavelmente, se acontecer uma pergunta lá no autoconhecimento, é daí que você tira a resposta. Normalmente é daí que você tira. Dificilmente você precisa tirar de outro lugar. Ok? Vamos dar uma pulada agora nesse exercício que vem na mesma página 342. E vamos passar agora para a página, deixa eu ver aqui a próxima, só um minutinho. Para a página 345, aonde nós vamos falar sobre números e grandezas inversamente proporcional. Um exemplo básico disso daí é, vamos falar de exercício físico, né? Você vai para a academia. Se você ficar 40 minutos ou 1 hora na academia fazendo exercício, provavelmente você não vai perder tanto peso quanto aquela pessoa que fica 2 ou 3 horas dentro da academia. Ou seja, quanto mais tempo você faz exercício, menor é o seu peso. Então é inversamente proporcional. Você fez algo a mais para atingir um valor menor, que é o seu peso, tá certo? A não ser que o exercício físico seja direcionado para a musculação. Aí quanto mais você faz, a tendência é mais forte você ficar. Mas quando nós falamos em questão de perder peso, é inversamente proporcional, porque quanto mais tempo eu fico na academia, menor vai ser o meu peso, né? Isso é o que pode acontecer em 90% dos casos. Ok? Outra coisa também que é inversamente proporcional. Se eu coloco gasolina no meu carro, encho o tanque e vou fazer uma viagem, quanto mais longe a minha viagem, menor é a quantidade que fica de gasolina no meu carro. Tá certo? Então, quanto mais eu ando no carro, o combustível vai diminuindo. Se eu for fazer comparação de valor, quanto mais eu ando, mais caro fica. Aí tudo bem, aí é proporcional. Tá certo? Então, as grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional, nós temos que tomar cuidado com a interpretação. O que o problema quer provar? Se ele quer provar consumo, né, quanto mais eu ando, menor fica a quantidade do meu tanque, é inverso. Se ele quer provar questão financeira, valor que eu gasto, aí é diretamente proporcional. Quanto mais quilômetros eu viajo, mais eu vou gastar financeiramente, porque eu tenho sempre que colocar o combustível. Números inversamente proporcionais. Vamos considerar 2 sequências de números novamente. 2, 6, 12 e 72. 2, 6, 12 e 72. Na segunda, vamos colocar 36, 12, 6 e 1. Só da forma de escrever já vimos que ela está inversa, né? Aqui cresce e aqui diminui. Já percebemos que é um números inversos aí. Vamos provar a proporcionalidade dele através dessa inversão aí. Crescente e decrescente. Ok? Se nós pegarmos a primeira sequência e multiplicando ela por um número também racional, tá certo? No caso aí, para que eu consiga atingir os valores, o que vai acontecer? Esse cara, para virar esse segundo cara aqui, eu multiplico por 3. Já esse cara aqui, para virar esse cara aqui, ó, eu multiplico por 2, porque 6 vezes 2 é 12. E esse cara, para virar esse cara aqui, eu multiplico por 6. Que 6 vezes 12 é 72. Observe que não houve aí um padrão, né? Não houve um padrão. O de baixo, o que vai acontecer aí? Vai acontecer inversamente, ó. Agora eu tenho que fazer, se eu estou falando da multiplicação, esse é vezes 6. Esse é vezes 2. E esse é vezes 3. Percebeu que ficou inverso? Ó, daqui para lá e daqui para cá. Ok? Por que fala inversamente proporcional?
Porque acontece isso daqui, ó. Operação matemática é realizada na primeira sequência para se obter o próximo número correspondente à operação inversa, realizada na segunda sequência para se obter o próximo número, podemos observar o seguinte: esse fato aqui, ou seja, esses dois fatos, do primeiro e do segundo, tá certo? Da segunda sequência aí. Notamos também que o produto dos pares de números correspondente à mesma posição na sequência numérica é igual, tá certo? O que ele está querendo dizer aí? Que o 2 e o 36 foram multiplicados por 2. Olha lá, ó. O 2 e o 36 foram multiplicados por 2. Por 2? Sim. 2 e 36. 2 vezes 36, 72. 6 e 12. 6 vezes 2, 72. O que ele está falando aqui, ó? Que esses dois caras aqui, ó, resultaram desse cara. Então ele está falando assim, ó. Vou fazer assim para colocar as duas sequências. Que 2 e 36, 2 e 36 é 2 vezes 36, que é igual a 72. Tá certo? Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eles estão na mesma ordem, tá ok? Eles são maiores um que o outro, ou um menor que o outro, mas eles estão na mesma ordem. O primeiro de cada sequência. Se eu pegar aqui o segundo de cada sequência, ó, que é o 6, e o 12, que é 6 vezes 12, vai dar quanto? 72. Se eu pegar o terceiro de cada sequência aqui, ó, quem que é o terceiro? 12 e 6. Que agora inverteu, né? Ó. 12 e 6. Vai ser igual a quanto? 12 vezes 6, 72. E se eu pegar o último de cada sequência? Vai ser quanto? 72 e 1 é igual a 1 vezes 72, que é 72. Ok? Todos eles vai resultar em 72. Porém, situação inversa, né? Oi? Não entendi. A segunda? A segunda é uma sequência de número que está invertido com a primeira lá de cima. Nós aqui nós decrescemos do 36 ao 1. E lá em cima nós crescemos do 2 ao 72. Então elas são inversamente. Elas estão invertidas, uma crescendo e a outra diminuindo. Tá certo? Aí logo abaixo tem um balãozinho falando assim, ó. O inverso de um número racional, y diferente de zero, é igual a 1 sobre y. Exemplo, o inverso de 8 é 1/8. Ok? O inverso de 1/3 é 1 sobre 1/3. Ou seja, 1 vezes 1/3. O que ele está falando aí? Sobre aquela propriedade de multiplicação ou divisão de frações. Lembra que nós vimos no ano passado? Na divisão de fração, mantém a primeira e faz o inverso da segunda? É isso que ele está falando para nós. Ele está voltando a falar sobre o inverso das frações ou dos números naturais aí. O que ele está falando aí? Se eu tenho um número qualquer, diferente de zero, que é igual a y, ok? O inverso dele é 1 sobre y. Por que 1 sobre y? Lembra que qualquer número inteiro tem 1 embaixo? E não precisa aparecer, e quando eu faço o inverso, 1 precisa aparecer. Lembra do ano passado? Nós falamos bastante sobre isso. Que é o que ele está falando aqui, ó. Se eu tenho o número 8, o inverso dele quem é? 1/8, porque aqui embaixo, ó, tem aquele número 1 Gasparzinho que eu falei para vocês. Né? Que ele não precisa aparecer quando ele é denominador, mas quando ele é numerador, ele precisa aparecer. E quando eu tenho uma fração, 1/3, que eu vou fazer o inverso dela, aí ela vira fração da fração. Porque o inverso dela é como se tivesse 1
por 1/3, porque aqui embaixo também tem 1. Que seria a mesma coisa que eu falar 1 vezes 1/3. Tá certo? Seria lá o inverso da segunda. O inverso da segunda. É 1 vezes 1/3, que vai ser o próprio 1/3. Tá certo? Isso nós estamos falando do inverso aí das frações. Ou, desculpa. Vou vacilando aqui. Vezes 3 sobre 1. Esse 1 é o Gasparzinho que não precisa aparecer. E aqui fica 3. Desculpa aí que eu falei sobre o inverso, eu não escrevi o inverso. Tá certo? E aí nós ficamos com ele igual a 3. Esses são os inversos de algumas situações. Ou seja, operações inversas dos números. Tá certo? E aí vem alguns exemplos aí logo abaixo aí, ó. Assim podemos afirmar que a razão entre os números da primeira sequência e o inverso dos números da segunda sequência, todos eles têm uma razão, ou desculpa, uma constante. Tá certo? Qual seria a constante aí? Qual seria a constante aí? Se ele é proporcional, seja ele inverso ou diretamente, qual é a constante dele? Não, aqui ó. Tá ok? A constante dele é essa, porque pensa bem, ó. Se eu fizer da forma que está falando na fração, o que eu tenho aí, ó? Eu tenho isso aqui, não tem, ó? 2 sobre 1, 36 avos. O que acontece se eu fizer o inverso da segunda? Vai virar 36, não vai? Vai virar isso aqui, ó. 2 vezes 36, que é 72. Porque isso aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2 dividido por 1, 36 avos. Quando eu faço o inverso da segunda, fica 2 vezes 36. Só está escrito em forma de fração. E assim por diante nos outros. Sempre vai dar 72 aqui, ó. Por quê? Porque ela é inversa, porém ela é proporcional. Ok? Então, por isso, ela sempre vai dar também uma constante única aí, que a letra K, nesse caso, vale 72. Como as razões entre as duas sequências são iguais a 72, essa é a constante de proporcionalidade. As duas sequências são, portanto, inversamente proporcionais. Porque elas sendo diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eu tenho que provar. Não é simplesmente eu falar, não, os números estão crescendo em ordens diferentes, é inversamente proporcional. De repente ela é inversa, mas ela pode não ser proporcional. Aí ela não entra dentro dessa característica que está dizendo aqui na apostila. De repente, ela pode ser proporcional. E aí ela é inversa também. E aí a gente consegue provar aqui. Tá certo? Passando para a página 345, tem de novo um balãozinho para vocês observarem aí, ó. Os números da sequência ABCD são inversamente proporcionais ao número da sequência ABCD2, né? Ou seja, ABCD e ABCD', ok? Nessa ordem, A sobre 1 sobre A, B sobre 1 sobre B, C sobre 1 sobre C e D sobre 1 sobre D. Nós vamos chegar na constante K se eu repetir todo aquele processo que eu fiz ali, ó. Ok? A por A, B por B, ó. Vamos lá, se caso alguém ficou com dúvida, ó. Esse aqui eu peguei, ó, o primeiro elemento sendo dividido pelo inverso do segundo elemento, do primeiro elemento do segundo, não é? Ó. Agora eu vou pegar o segundo elemento, que é 6, sendo dividido pelo inverso do segundo elemento, que é 1 dozeavos. Quando eu faço o inverso, que fica 6 vezes 12, que é 72. Vou pegar o terceiro número do meu primeiro grupinho ali, ó, que é 12. E ele vai ser dividido pelo inverso do terceiro número do meu segundo grupo, que é 1 sobre 6. Que é a mesma coisa que 12 vezes 6, que é 72. Veja que se repetiu o caso aqui, tá vendo? Ó? Se repetiu aqui, ó. E agora o último caso, que é 72 sobre o inverso
vai ser o mesmo 1 sobre 1, que vai ser 72 vezes 1, que é igual a 72. Está provada aqui a constante, ó. Tanto na ida quanto na volta. O que eu chamo de ida? Multiplicação. O que eu chamo de volta? Divisão. Por quê? Multiplicação aumenta, divisão diminui. E neste caso, diminuiu com proporcionalidade. Uma constante chamada 72. Certo? Grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Após relacionarmos números inversamente proporcionais, podemos fazer o mesmo com duas grandezas. Ou seja, do mesmo jeito que eu tenho grandezas que crescem por igual, eu tenho também aquelas que são inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, como eu falei no começo da explicação dessa parte. E aí nós temos o seguinte. Para recordar a sua infância, Daniel distribuiu bolinhas de gude entre seus amigos, conforme a tabela a seguir que tem aí. Para que pudessem brincar com seus filhos no parque. Então a tabela tem a seguinte informação. Bolinhas de gude por amigo. 80, 40, 20, 10. Número de amigos. 2, 4, 8 e 16. O que aconteceu aí? Quando ele estava com 2 amigos, ele dividiu somente no meio, né? Quando ele estava com 4 amigos, já teve que dividir por 4. O que foi acontecendo aí? Conforme aumentou a quantidade de amigos, diminuiu a quantidade de bolinhas para cada um. Certo? Então quer dizer, uma grandeza inversamente proporcional. Porque foi crescendo proporcionalmente a quantidade de amigos e diminuindo proporcionalmente a quantidade de bolinhas para cada um. A calcularmos a razão entre o número de bolinhas, tá certo? Por amigo, o inverso do número de amigos temos. Ou seja, está dizendo que ele tinha lá no início, né? 80. Ok? Aí ele foi e dividiu pelo inverso de amigo. O que é o inverso dos amigos? Eram 2, então é meio, ou seja, dividiu pela metade. Tá certo? Aí depois, ele falou assim que ele estava com 40 e dividiu também pelo inverso. E depois, ele falou assim que ele estava com 20 e também dividiu pelo inverso, que é 1/8. E por último, ele falou que estava com 10 e dividiu pelo inverso, que é 1/16. Observe, cancelando esse 1 aqui, ó, e fazendo a multiplicação, não vai ser igual? Quem é a constante aqui, gente? 80 vezes 2. Sempre multiplicação aqui, ó, 160. 40 vezes 4, 160. 20 vezes 8, 160. E 10 vezes 16. Opa, 160 aqui, ó. Então aqui eu cheguei na constante. A constante de proporcionalidade nessa divisão aí que ele fez com os amigos é 160. Tá certo? Outra observação aí. Duas grandezas que variam uma na mesma razão, ou seja, duas grandezas que variam uma na mesma razão inversa da outra, são denominadas inversamente proporcional. Ela variou sobre o inverso daquela que ele estava falando. Ok? Gente, esse sono não pode ser contagiante, não. Vamos se mexer. Ó, tá gravando e eu vou começar a falar com os alunos que estão dormindo na sala. Tem a opção de ficar em casa para dormir. Mesma coisa que eu falei com a Maria. Ó, tem Maria e você. Eu vou falar para vocês dois fazerem a prova na escola. Mesmo que não for o dia que vocês virem, vocês virem todos os dias.
Certo? Porque a gente vai ver se esse sono aí vai resultar em alguma coisa na prova. Bom, pessoal, deixa eu só colocar o fone aqui para falar com o pessoal de casa um pouco. Pessoal, foi um pouco longo mesmo assim a explicação, porque eu precisava falar por completo sobre grandeza com vocês. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre regra de 3 simples, que é exatamente o que nós estamos trabalhando na correção do exercício. Tá bom? Eu só vou ensinar vocês a montarem a regra de 3. E depois nós vamos falar também sobre a regra de 3 composta, que aí nós precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado, mas nada mais do que divisão e multiplicação. Só tem que prestar atenção na montagem dela, na estrutura dela, ou seja, na forma de colocar aí as peças do quebra-cabeça. Ok? Bom, as dúvidas eu acredito que elas vão florar aí, conforme vocês forem tentando fazer os exercícios. Então a dica que eu dou para vocês é: vão tentando fazer os exercícios de grandezas diretamente e inversamente. Para na nossa próxima aula de quinta-feira, nós conseguirmos não tirar dúvida. Essa semana nós vamos tirar dúvida quinta, sexta, eu vou explicar o restante que falta sobre as regras de 3. E aí, na outra semana vai ser só execução e correção. Ok? Pessoal de casa, vocês estão liberados para o intervalo. E até quinta-feira para vocês. Oi? Não, a aula está gravada, tá bom?